Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que possamos caminhar com mais vigor e velocidade na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar a pergunta 145 do Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Temos aqui conosco Adalberto. Presente. Temos aqui conosco Meus Olhos de Safira. Um prazer. Angélica Lopes. Um prazer estar aqui. Que seja o estudo a nossa alavanca de progresso, né? E temos aqui também Astênia. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Talvez até os nossos ouvintes achem estranho eu ficar falando muito dos Olhos de Safira da Angélica. Do meu ninguém fala nada. Mas você não tem Olhos de Safira? Mas não fala nada, é castanho claro, essas cores e tal, essa conversa fiada, João. Você tem uma coisa muito brilhante, viu? Eu tenho 4 olhos. Não, você tem uma coisa muito brilhante. A sua careca. É uma beleza. Tá bom. Agora, quem conheceu os olhos da Angélica se apaixona. Eita ferro. Que a Guilhermina não nos ouça. Ela tá careca de ouvir isso? Ora. Eu não posso amar os olhos da Angélica? Deve. Então pronto. Ora. Papai do céu manda as coisas belas pra gente ver, admirar e aplaudir. Ó Senhor. Eu não tenho sossego comigo. Então vamos à pergunta 145, que o Astênia vai fazer o estudo, e depois o debate, e seja o que Deus quiser. Vamos lá, vamos ver que mais luzes podem cair nas nossas almas a partir dessa questão, né? Então Kardec pergunta aos espíritos: como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência, sobre ciência psicológica, sem terem chegado à verdade? Quer dizer, os homens mais capazes de perceber a verdade, né, que são os homens que mais pensam, né, que mais observam e que muitas das vezes são os mais inspirados pelos espíritos superiores, né, eles têm discutido sobre ciência psicológica. Parece na ciência psicológica só pode ser ciência da alma, né, da psique. Então têm discutido sobre a alma, né, sem terem chegado à verdade a respeito da alma. E eles respondem então o seguinte: esses homens, os filósofos, né, eram precursores da eterna doutrina espírita. É interessante, né, que aqui apresentam outros filósofos, né, da antiguidade e modernos como precursores da doutrina espírita, não apenas aqueles que a gente vê no início da obra, né? Então esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens, e obviamente que prepararam os caminhos, porque a doutrina espírita ela é extremamente racional, né? E aí ajudaram, nos preparando o caminho para ajudar a pensar, né? Eram homens e se enganaram. Então está aí a resposta. Por que não chegar à verdade? Porque eram homens, e como homens se enganaram. Porque tomaram suas próprias ideias pela luz, né? Então, por mais que recebam auxílio do alto, né, na condição de homens, misturam as próprias ideias. Mas seus próprios erros servem para realçar
a verdade ao mostrar os prós e os prós e os contras. Na medida em que eles erram, isso nos desperta, né, a vontade de querer corrigir, de querer ajustar, né? Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades, né? Quem tiver olhos de ver, né, como dizia Jesus, ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos fará compreender. Sim? Então, o que você abriria mais em termos de debate para a gente poder refletir em cima disso? Sim, o que eu vejo aqui para provocar debate, né, seria no sentido de que esses homens, né, com grande capacidade intelectual, sempre tiveram interesse em descobrir a verdade ou a realidade, algo mais próximo possível da realidade a respeito do espírito. E a gente vê que isso é de tal modo importante que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, a visão do espírito ainda é uma visão totalmente equivocada, totalmente míope. A gente acaba de ver aí a preocupação da própria Federação Espírita Brasileira com decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do aborto. E só se pode defender a ideia do aborto, né, seja em que semana que seja, por total ausência do conhecimento do espírito. Então, a ciência psicológica, nesse sentido de conhecimento do ser espiritual, está ainda nos primeiros passos, está engateando ainda, né? Apesar de já estarem vindo filósofos desde a antiguidade cuidando da questão, o conhecimento é quase zero ainda hoje, né? Apesar do surgimento da doutrina espírita, que ainda não abrange a maioria da população da Terra, né? Bom, eu teria mais umas considerações para fazer, mas Angélica. Ué, se tem consideração, manda. Não, é para o debate. Ele depois quer fazer depois de você. Ah, entendi. Não, e vamos lá. Vamos você, Adalberto, primeiro. Sim, vamos entender melhor a questão, né? Porque olha só, qual o nosso objetivo enquanto encarnado, né? Para que nós estamos encarnando e as encarnações são frequentes e ilimitadas? Justamente para que a lei de progresso se faça, para que a gente aprenda, para que a gente evolua. E para que isso aconteça, uma coisa é importante, que é você usar do seu raciocínio lógico para interpretar situações, interpretar comportamentos. Quando a gente fala de ciência psicológica, a gente está falando da ciência que estuda o nosso comportamento, a nossa interpretação, né, dos fatos, como a gente lida com eles, as nossas reações, o que a gente apreende, né, das experiências e como essas experiências ficam registradas na nossa psique, ou seja, na nossa mente, que está lá na condição de espírito. Ela não é um órgão material inserida na nossa constituição física, ou seja, no nosso organismo. A mente, ela está estruturada no espírito, porém ela tem a sua manifestação no organismo através do cérebro. Contudo, nós estamos em processo. Cada registro que a gente faz, experiência, a gente vai evoluindo. A filosofia, ela vai interpretar e levantar hipóteses para discussões. A mesma coisa que o João está fazendo aqui agora, ou seja, vamos levantar as possibilidades para a gente criar uma resultante, né? Chegar a uma resultante. Então, nós temos 4 mentes pensantes aqui à mesa nesse momento, e cada uma tem uma gama de experiência diferente uma das outras.
o que eu estudo foge um pouco do espectro de estudo do Astênio, que foge também um pouco do espectro de estudo do Adalberto, assim como do Dr. João. Seguimos, então, quando a gente vai elaborar uma tese, vamos dizer assim, interpretativa de algum fato, eu vou me basear naquilo que eu conheço. Daí, os espíritos dizerem, esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. O que ele quis dizer com isso? Nós estamos em processo de aprendizado, ainda não dominamos toda a verdade em sua essência. Mas estamos no processo, ou seja, à medida em que eu trago uma reflexão, o outro, segundo as suas experiências, vai trazer a sua interpretação e vai fazer com que isso, cada um se enriqueça cada vez mais. Ainda não estamos no tempo de conhecer a verdade como um todo, porque isso é um processo, mas a gente chega lá, porque a verdade é imutável, ela simplesmente é, mas cabe a nós a descoberta paulatina, e não é só a nível de encarnados, na própria erraticidade, que é onde nós ficamos quando não estamos encarnados, nós também estamos em processo de aprendizado e ainda também não conhecemos toda a verdade. Então, é interessante que a gente entenda que quem reflete em cima de alguma coisa, acrescentando, não quer dizer que esteja mentindo, apenas não está dominando a essência, mas está levantando verdade. E quando os espíritos colocam aqui que se nós fizermos um estudo comparativo, nós vamos compreender que ali existe a verdade. Porque a verdade nutre reflexões. A mentira não, porque ela não tem fundamento. Entende? Ela não tem... Você vai pegar e você vai ver, não tem o que falar. Isso é tão absurdo que não tem como se comentar. Então, a verdade em si, ela existe como semente em todo o processo reflexivo. Bom, então vamos ouvir a nossa vinheta e depois o Adalberto vai falar. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Adalberto. Nós temos que, no meu conceito, que é muito parco, buscar a verdade. E ele deixou bem claro. Alguns dizem até que ele foi muito pretensioso, né? Quem? Kardec? Alguns dizem que ele foi pretensioso quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Mas Jesus não é o ex-namorado da Madonna, não, João. É Jesus Cristo. Eu sei. O Nazareno. Então... o ex-namorado da Madonna se chama Jesus? Chamava-se Jesus. Chamava-se Jesus. Eu conheço um montão ali. Jesus. Eu conheço um camarada que chama-se Jesus. Aí qualquer coisa eu falava para ele, foi Jesus que falou. Aí ele, não, comigo não, foi esse cara que falou. Então a gente para pensar e vem uma pergunta em uma mensagem psicografada da professora Anália Emília Franco. Até quando? Porque ela mesmo diz, nessa mesma mensagem, que nós poderemos tirar materiais didáticos dos erros, dos nossos e dos outros, né? Então, se nós formos aqui nos prolegômenos, os espíritos nobres, diz a Kardec, a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se conformarão
no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão a um laço fraterno, que abarcará o mundo inteiro, deixará de lado as miseráveis disputas de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. Então, como na antiguidade, e como hoje e como amanhã, eu tenho quase certeza que todos nós 4 aqui, e você que está me ouvindo aí do outro lado, a gente fazia parte de uma turma lá atrás, que ficava dando calça arriada nos outros, na turba, mantendo as pessoas na ignorância, para manipular, como hoje ainda manipulam. E incrível, né? Erasto fala aqui no Livro dos Médios sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 21, por incrível que pareça, há pessoas que acreditam no absurdo. E é escandaloso o absurdo. Uhum. Então, um dia reunido um pessoal no GEAF para começar a estudar os espíritos, estudar o Livro dos Espíritos, eu perguntei, quem veio aqui para ver cadeira levantar, a caneta escrever sozinha e a luz apagar, está no lugar errado. Aqui não tem isso não. Agora, quem quer realmente se livrar do encosto? Uma levantou o braço, falou, então levanta da cadeira, porque se livra do encosto. Então, há pessoas que ficam impressionadas com coisas simples de serem resolvidas, né? Olha o que Kardec bota aqui no Livro dos Médios, lá na Identidade dos Espíritos, no capítulo 24. É muito simples entender isso lá no tópico 9. Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples e profilidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e das expressões, claro e inteligível a todos, não exigindo esforço para a compreensão. Eles possuem a arte de dizer muito em poucas palavras, né? Porque cada palavra tem o seu justo emprego. Mas ele continua. Os espíritos inferiores ou pseudos sábios escondem sob frases empolgadas o vazio das ideias. Sua linguagem é sempre pretensiosa, ridícula ou ainda obscura, a pretexto de parecer profunda. Então, eu vou sempre bater na tecla. Se a gente não estudar, né, a orientação não é minha, é do professor Rivaio, né, lá em um dos volumes da Revista Espírita, temos que sair da superfície. Ler faz bem? Faz. Agora, estudar, tem dificuldade? Arruma um dicionário, vai num sebo, né, procura, hoje com a facilidade, quem tem acesso da facilidade da internet, baixa lá um dicionário para pesquisar, conversar e tal, bater, porque se for estudar Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, e estudar Vitor Hugo, se não tiver dicionário, só se viveu lá no século XVI, XVII, para entender esses caras, esses espíritos. Então, o tempo urge, né? Aí eu vou fazer uma pergunta minha, que também a palavra não é minha, né? A citação não é minha, é de um grande médio, porque todo compositor é médio, não é isso? Então ele diz o seguinte, João, Angélica, Astênio e quem está me ouvindo: cobra que não anda não engole sapo, e urubu sem olfato não come. Se a gente ficar esperando o João Batista fazer, a Angélica fazer, o João, Manel, a Guilhermina, José, Jesus, só Jesus na casa, pô, a boleta está no teu nome, não está no nome de Jesus, é você que tem que pagar. Então, a reforma íntima é para ontem. Sem a reforma íntima, não adianta nada. Ficar só estudando, lendo livros espíritas, escutando a Rádio Rio de Janeiro, escutando o João falar, a Angélica falar, Adalberto falar, João, seja lá quem for. Se não tomarmos, com licença da expressão, se não tomarmos a vacina da vergonha na cara, a gente vai ficar batendo, dando murro em ponta de faca. Não adianta.
né? Dando murro, fica nossa sinuca de bico, né? Para quem já jogou sinuca, ainda joga, sinuca de bico é ruim de sair, meu irmão, é ruim de sair. Não estranhe, Adalberto já foi da boemia. Não, quando eu entro em desdobramento eu ainda vou, João. Tu não sabe de nada. Você continua sem vergonha. Mas graças a Deus. Bom, mas voltando aqui, voltando à pergunta, essencialmente, vejamos, o homem que foi considerado o mais sábio de seu tempo, por volta de 400 e poucos anos antes de Cristo, chamava-se Sócrates. Ele apenas dizia: uma coisa apenas sei, eu nada sei. Então, ele debatia com os discípulos e usava a chamada maiêutica, que era o parto das ideias. E é sintomático que o discípulo que escreveu os diálogos dele, que foi Platão, ele defendia a ideia de que não somente nós vivemos dentro do mundo material, como também vivemos dentro do mundo das ideias. E o mais importante, Platão foi que trouxe para nós o chamado mito da caverna. O que é o mito da caverna? A maioria de nós ainda continua vivendo dentro da caverna, interpretando as sombras que o sol projeta na parede da caverna como verdades. Exatamente. Nós não ousamos virar a cabeça e enxergar porque a realidade. Quer continuar chafurdando, João. Não tem coragem para encarar o espelho. Mas o fato é, estamos num mundo que está em transição. Tá? É bom que nós enxerguemos que existem atitudes e iniciativas que vão desde os ateus e agnósticos até os nossos irmãos de outros grupos religiosos. E temos que vestir as sandálias da humildade e entender que não somos espíritos porque somos santos. Somos espíritos porque muito devemos de outras épocas. Então, deixemos de ser pseudo-sábios. É isso aí. Vamos entender que temos muito a aprender. E se os sábios do passado cometeram erros, mas abriram o espaço para novas ideias, que pelo menos a nossa atitude seja exemplar o bastante para que silenciosamente, sem emitir grandes palavras, porque Kardec está aí com material que tem muita coisa, basta estudar, refletir e tentar aplicar. E as obras complementares, né? Para completar as obras básicas, porque é o básico. Não, Kardec todo. E vai à luta, né? Lógico, a codificação. Pentateuco mais as 12 edições da Revista Espírita. Isso aí, é estudar. E que façamos essa parte, lembrando que, acima de tudo, Papai do Céu nos guarda e abençoa. Jesus está conosco e nós louvamos por isso. E, acima de tudo, que possamos aproveitar o tempo, essa dádiva que Deus nos dá a todos, e vamos prosseguir, aproveitando este tempo, para fazermos melhores a cada dia, o mais rápido possível, para que mais rapidamente cheguemos à verdadeira felicidade. Graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu último capítulo, a coletânea de preces espíritas, mais propriamente na parte das preces gerais, e Kardec começa nos explicando e nos comentando a respeito do Pai Nosso. Então ele vai frase por frase, trazendo seu comentário, sua explicação a respeito da frase. E nós hoje vamos começar pela quinta frase. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Ou seja, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem, que são a mesma coisa. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida contraída que, cedo ou tarde, teremos de saldar. Pedimos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Existe uma diferença sutil aqui na frase. E isso demonstra exatamente qual é o nosso dever como espíritas. Olha só, ele diz assim, nós, indivíduos, se conversando com Deus. Então ele diz, pedimos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia. Nós estamos pedindo a Deus que perdoe as nossas ofensas pela sua infinita misericórdia. Sob a promessa que te fazemos, então eu vou fazer uma promessa a Deus, de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Nós não estamos prometendo não fazer novas dívidas. Não prometemos, Deus, me perdoa essa ofensa, eu prometo, não vou fazer mais ofensas. Não vou criar novas dívidas. Não estamos falando isso. Estamos dizendo, nós nos prometemos que vamos nos esforçar para não contrair novas dívidas. Esta é a diferença. Então ele diz lá, no capítulo 17, item 4, o bom espírita reconhece-se o espírita verdadeiro pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para diminuir as suas más inclinações. Então, neste momento atual nosso de evolução, ainda um planeta de provas e expiações, espíritos mal saídos do primitivismo, nós não temos condição de prometer nem a Deus nem a ninguém que não vamos pecar de novo, que não vamos falhar de novo, que não vamos contrair novas dívidas. Não temos, seria uma hipocrisia prometer isso. Nós prometemos que vamos nos esforçar. Então, para nós, atualmente, o que Deus quer de nós é o nosso esforço em combater nossas más inclinações que geram as dívidas. É isso, gente. Nós temos que nos esforçar. Se não conseguimos o intento final, comecemos de novo. Nós temos a eternidade à nossa disposição. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas,
Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se nós mesmos não aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos? Então essa é a caridade, diz aqui, a caridade não se resume apenas em darmos assistência aos nossos semelhantes em suas necessidades. Isto é a caridade, mas não é o bastante. Isso é a caridade, sim, tudo bem, mas não é o suficiente. Também a caridade consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Eu dou assistência a quem precisa de mim, mas se ele tiver cometido um ato grave contra mim, só vai valer, só vai ser caridade se eu também o perdoar por esse ato grave e esquecer isso. Como disse Jesus, se vem trazer a sua oferta no templo, antes vê se você tem alguma coisa contra alguém, alguém tem contra você alguma coisa. Vai lá e acerta-te primeiro com essa pessoa. E depois traz a oferta ao templo. Não adianta trazer a oferta no templo, ou seja, o nosso modo de praticar a caridade, se temos pendência com outras pessoas. Não adianta. Dá-nos força, ó meu Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda guardando no coração desejo de vingança. Está até em itálico aqui no texto, para sobressair na hora que vamos ler. E fazer com que nós, na morte, não sejamos surpreendidos guardando no coração desejo de vingança contra alguém. Eu tenho que morrer de coração limpo, gente. Se eu quero ser bem recebido na espiritualidade, eu tenho que estar de coração limpo. Como é que eu posso ser recebido na espiritualidade se meu coração ainda está com ódio de alguém ou alguém tem ódio de mim? Não posso. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faz que possamos apresentar-nos diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor de seus algozes. Claro, o que diz Jesus ao morrer? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa toda aquela malta de gente ignorante que ele estava fazendo mal. Nós não somos o Cristo ainda, mas nós temos que seguir seu exemplo. Então nós não podemos ir para a espiritualidade com dívidas, com ressentimentos, com ódios, nem nosso contra alguém, nem de alguém contra nós. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Visto que nos disseste, pela boca de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortalecem a alma e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Então, até porque nós sabemos, se alguém está fazendo mal a nós merecemos. Aquele que está fazendo não tem o direito de fazer mal nenhum. Está se comprometendo com a lei divina. Mas nós merecemos, que não vamos passar por nenhuma dificuldade sem merecer. Então, em tese, temos até agradecer esse algoz que ele está fazendo com que nós acertemos nossa conta, é menos um boleto. Pagamos mais um boleto, ele veio cobrar, nós pagamos. Tudo bem, eu não gosto do cobrador vir na minha porta e me cobrar mais, me livrou de uma dívida. Então, vida que segue. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. E a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Essa, situação trazida pela prática do perdão é fundamental na nossa evolução espiritual. Porque o perdão está ligado ao amor e à caridade. Sem isso, nós não conseguimos avançar na lei de Deus, justiça, amor e caridade. E o perdão está em tudo isso. Nós temos que ser justos, mas sempre com a égide do perdão. Temos que amar com a égide do perdão. Temos que ser caridosos com a égide do perdão. O perdão é que vai fazer com que nós pratiquemos as 3 virtudes, que são as principais virtudes de Deus: justiça, amor e caridade.
Então é fundamental que nós estejamos preparados para perdoar a quem nos ofende. Por isso que Jesus incluiu no Pai Nosso, na sua oração principal, essa frase. A outra frase, a sexta, diz o seguinte: não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Diz aqui Kardec: dá-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus que tentem desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A causa primeira do mal está em nós mesmos, e os espíritos maus apenas aproveitam os nossos pendores viciosos, nos quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentação contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para nos afastar é inútil se não lhes opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir nossos esforços. Só então os espíritos maus naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Então ele pede, nos remete aqui, mais adiante, no final do capítulo, a prece para os obsidiados. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pela voz dos nossos anjos da guarda e pelos espíritos bons. A vontade de corrigirmos de nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Então, o que ele está nos trazendo aqui, Kardec? A verdadeira composição, ou como funciona essa história de tentação. Porque a tentação não está naquilo que está nos atraindo, está nos tentando, seja algo ou seja alguém nos causando isso. Um espírito mau vem aqui me atentar, vem me dar tentação, ou alguma coisa que acontece, me tenta, aquilo eu desejo, aquilo é uma tentação. A gente tende a pôr a culpa no objeto ou na pessoa que está praticando isso. Quando na realidade a tentação está em nós. Eu não posso ter nenhuma tentação em relação àquilo que eu não gosto. Um exemplo típico, eu não fumo, nunca fumei, não gosto de cigarro. Então não adianta me tentar com um cigarro, Antônio, aqui um cigarro, não vou conseguir, porque não faz parte do meu gosto. Há outras coisas que eu gosto, que eu não vou citar aqui, e que me tentam, porque ainda tem dentro de mim alguns desejos que são ainda complicados. E essas coisas me tentam, mas não é culpa nem da pessoa, nem da coisa. É culpa minha. Eu que tenho que fazer com as outras coisas, não é o que eu faço com o cigarro, não gosto, não quero. Ou se é uma coisa que eu gosto, gostar moderadamente, dentro do limite do bom senso, né? do necessário. É comida. Eu adoro o prato tal, eu fico tentado se comer isso ou aquilo. Bom, você pode até aceitar a oferta de comer aquela coisa que você gosta muito e que eventualmente pode até fazer mal a você, porque você tem problema disso, problema daquilo. Mas se você comer moderadamente, não vai fazer mal. Então sempre somos nós que temos o poder de decidir se a tentação vai funcionar ou não. E ainda faz mais. Se nós queremos nem ser tentados, não praticarmos nada de errado. Porque as tentações vêm para estimular a nossa prática do mal. E se nós não tivermos nenhum resquício de vontade de praticar o mal, não tem como nos tentar, não tem como abanar a brasinha do erro, do mal dentro de nós. Só se tiver aquela brasinha lá do mal, do desejo do mal, de praticar o mal, é que o inimigo vem, abana e aquilo incendeia. Mas caso contrário, não vai acontecer nada. Então, a maior proteção contra a tentação somos nós mesmos criarmos um ambiente melhor à nossa volta, partindo do nosso bom comportamento, da nossa boa disposição a praticar o bem, em pensamentos, em sentimentos, em palavras, em atos. Aí
não vai haver tentação. Por isso que é importante, nós pedimos a Deus para nos livrar das tentações, automaticamente estão pedindo para nós conseguirmos que os nossos esforços nos tornem melhores. Que aí sim nós vamos nos livrar da tentação. Que nem Deus vai me livrar da tentação afastando aquilo que me tenta. Bota para longe aquilo que o Antônio fica tentado. Não adianta botar longe, eu continuo tentado, gente. Em pensamento, posso dizer fisicamente. Mas em pensamento continuo tentado. Então não é problema da tentação. Eu tenho que fazer com que essas coisas deixem de ser tentação. E só eu posso fazer isso. Ninguém mais, nem Deus. O mal não é obra tua, Senhor, porque a fonte de todo o bem, nada de mal pode gerar. Só se Deus é a fonte fundamental do bem, do amor, ele não pode gerar o mal. Então Deus não participa do mal, não cria o mal, não cria espíritos maus, não faz mal a ninguém. Ah, Deus nos criou mal, então nós temos que melhorar. Não, Deus não criou ninguém mal. Deus nos criou ignorantes, não sabemos nada. Agora temos que aprender. E vamos aprender o bem, não vamos aprender o mal. O mal é coisa nossa. Só nós mesmos que criamos, somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis, pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Então somos nós que criamos o mal. Como criamos o mal? Infringindo as tuas leis, pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos deste. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas livres, sem nenhuma cangalha, sem nada. Quem vai criar os limites somos nós mesmos, cada um vai criar o seu limite. Temos liberdade para isso. Agora, como nós desobedecemos a nós mesmos, não criando limites, infringindo as leis de Deus, estamos praticando o mal. Quando você deixa de fazer o bem, você está fazendo o mal. É simples assim. Então, ontem eu ouvi um texto de uma obra do Bel de Campos, e que o Espírito dizia o seguinte, falando das coisas que nós erramos e podemos recuperar. Então, de todo o erro, tudo que a gente pode fazer de errado, sempre tem chance de recuperarmos. Deus está dando sempre oportunidade de recuperarmos. Erramos aqui, mas tudo bem, faz de novo. A reencarnação é uma prova disso. E diz que a única coisa que não conseguimos recuperar, não tem jeito, se deixarmos passar, se não fizermos, não tem como recuperar, é o dia que deixamos de fazer o bem. Aquele dia que tínhamos oportunidade de praticar o bem e não praticamos, esta é a única coisa que é perdida, porque nós não conseguimos recuperar isso. A oportunidade de fazer o bem não tem volta. Você não fez o bem que tinha que fazer, não tem volta. É o caso. Se eu não pratico o bem, automaticamente estou criando o mal. Então Deus não cria o mal. Mal é coisa nossa. Como diz aí a música popular. Quando os homens observarem tuas leis, o mal desaparecerá da terra como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Ou seja, somos nós que vamos erradicar o mal da terra. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e só parece irresistível aos que nele se comprazem. É que eu digo, tudo de mal a gente faz por gosto. Ninguém faz o mal não gostando. A gente só faz as coisas por gosto. Obrigado. Ou por gosto. Como ninguém vai me obrigar a fazer o mal, eu só faço o mal porque gosto daquilo que eu fiz. Ah, mas é mal para os outros. Aí eu não estou nem aí, eu gostei. Então o mal é coisa nossa, nós gostamos de praticar o mal. Eu brinco dizendo sempre isso lá respondendo aos ouvintes. É uma questão de gosto. Nós temos que mudar de gosto. Passar a gostar de coisa boa, gostar do bem. A hora que deixarmos de gostar das coisas ruins, das coisas más, nós estaremos relativamente bem. Estaremos transformados. É uma questão de gosto. Por isso, ó meu Deus, pedimos tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Eu completo. Tentação provocada por nós mesmos, pelos nossos gostos extravagantes, absurdos, estapafúrdios, egoísticos, que não pensam em ninguém a não ser em nós mesmos. Aí fica difícil, mas Deus ainda nos dá a oportunidade de dizer, pede que eu te ajudo. Pede ajuda para se livrar das tentações, que eu mando os anjos se aproximarem de você, para afastarem de você esses pensamentos. E isso a gente tem que pedir, porque a gente sozinho às vezes não tem força.
de afastar os pensamentos maus, os desejos maus, as atitudes más. Nós somos ainda muito ignorantes. Então não conseguimos nos livrar disso facilmente. Não é desdouro algum pedir ajuda a Deus para nos livrar do mal. Mal que está dentro de nós, não está indo fora, não está inimigo nenhum, gente nenhuma e coisa nenhuma, dentro de nós. Por isso que é muito difícil de nos livrar dele. Que afastar um inimigo, fica longe dele, de repente ele não te alcança. Mas quando ele está dentro de você, é você que... Você não pode afastar-se de si mesmo. Então é muito difícil essa tarefa, só com a ajuda de Deus. Por isso o Cristo trouxe essa prece aqui. E há esta frase, a sexta frase, que marca tudo. Olha, gente, vocês estão na pior, mas é por culpa de vocês. Primeiro pedir, perdoe aqueles que te ofenderam, porque aí para a gente perdoar você também. Depois disso, não pratique mais o mal. Mas é a tentação, eu sou tentado, tudo bem. Peça que eu vou te mandar espíritos, amigos, para te ajudar a não ser tentado. Mas você tem que ser forte para aceitar o que eles estão propondo. Não se deixar levar pelas tentações, que são aquilo que você gosta. Tem que mudar de gosto. Aí você vai realmente ter condições de vencer essa tarefa. Então, essa prece, como diz Kardec aqui, a prece dominical, é a prece geral, serve para qualquer ocasião, você pode praticá-la em qualquer momento, é perfeita. Ele termina aqui no 7º item: assim seja, que seja feita a tua vontade, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas nos inclinamos diante da tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, e se faça a tua santa vontade, e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e sabes melhor do que nós o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos, inimigos, por todos que reclamam a nossa assistência e, em particular, se for o caso, nomeie alguém que você esteja fazendo essa prece por ela. E para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Porque eventualmente você está fazendo esse Pai Nosso para outra pessoa que está necessitada. Então você nomeia aqui a pessoa. Mas se é para você, você pode pular esta parte. Então assim seja, quer dizer que se cumpra isso, que isso seja verdade, que isso se realize. Tudo aquilo que nós pedimos nos 6 itens anteriores sejam cumpridos. A gente pede e agradece a Deus pela oportunidade de estar pelo menos podendo pedir. Dentre os pedidos inclui-se aquele esforço que nós vamos fazer para não praticar tudo aquilo que está nos causando mal, direto ou indiretamente. Certo? Agora nós vamos terminando aqui este item, vamos dar continuidade nas outras preces no próximo programa. Por hora, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos, uma noite abençoada e fiquem todos em paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.